Saudações a todos, muito boa noite. Abrimos hoje esse direto aqui no TikTok, é um direto muito curto, na verdade para fazer uma análise da greve geral em Angola. Os sindicatos em conjuntos decretaram uma greve geral em Angola e hoje cumpre-se o primeiro dia da greve. Na verdade, a minha análise e reação em função a este fenómeno é o facto de não haver reação da parte do Estado. Devo lembrar que é uma greve que foi decretada já há bastante tempo e ao longo sensivelmente 2-3 meses os sindicatos têm estado à espera que o governo responda, pelo menos, ou tenha uma contraproposta em função daquilo que é a proposta dos sindicatos, porque eles propõem um aumento salarial para acerto da inflação na ordem de 200%. O governo alega ter negociado apenas para 25%, mas só para 2026. Devo lembrar que existem na função pública pessoas a ganharem 33 mil kwanzas. Com o nível de vida que nós temos hoje, 33 mil kwanzas, não sei se o governo, ao estipular esse valor de 33 mil kwanzas, baseou-se que essa pessoa ganha 33 mil kwanzas, vai ao mercado comprar 1 quilo de arroz, um pacote de massa, 1 quilo de fuba, 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, 1 litro de óleo e leva para casa. Acho que deve ser baseado, porque 30 mil kwanzas dá exatamente só isso. Não é normal que um Estado, um governo torna-se insensível. Isso já acontece assim quase sempre, porque quando a última greve aconteceu a mesma coisa, o Presidente da República viajou. Dessa vez também o Presidente foi para a China e deve estar agora nas Arábias também. Não podemos ter um governo tão insensível. Até parece que a análise que é feita é que, como eu estou aqui como o executivo todo fora do país e todos os meus ministros, os filhos deles não estudam nessa escola, nem frequentam instituições públicas, vocês que se lixam. Entram em greve, vocês é que ficam emaranhados. E o pessoal está lá a comer nessa hora do bom bife e simplesmente nós estamos aqui porque tudo está paralisado, todos os hospitais. Não existe uma voz de comando no país no sentido de negociar a greve, porque a greve prejudica o povo. Apesar de que o povo faz a greve, mas é da responsabilidade do Estado negociar a greve para que se evite. Eu começo a entender que estamos diante de um governo insensível, demofóbico, né? Tem horror ao povo e ao pobre, porque não é normal o que tem estado a acontecer em Angola. Os sindicatos estiveram abertos na negociação, numa possível negociação, pelo menos se eles pedem 50%, porque numa negociação, aquilo que é o ABC de uma negociação, ambas as partes, ninguém sai vitorioso, cada um perde 50%. Nessa ordem de ideia, a negociação deveria ser 100%, porque seria apenas um aumento salarial de ajuste da inflação. Apesar de que eu entendo, isso é uma análise daquilo que nós podemos observar no país. O problema da Angola não é de aumentar o salário como tal, porque eu acho que o Kwanza hoje tem mais força do que antes. Apesar de que muita gente diz que o Kwanza hoje está burro, o Kwanza não está burro. O Kwanza não está burro porque, se nós verificarmos, a partir dos anos 2002 para cá, tudo era vendido em dólar. Tu podias comprar um carro, era em dólar. Hoje não, hoje você compra tudo em kwanza. Podemos estar a dizer não, porque não temos dólar, enfim. Mas era tudo em dólar, terreno em dólar. Hoje não, hoje tudo em kwanza. Significa que o kwanza hoje em Angola está forte.
Por quê? Porque está aí, não há desvalorização da moeda. Antigamente, o povo mesmo é que desprezava a moeda. Não, já agora não recebem isso, não recebem aquilo. Hoje, nós estamos aqui. O que acontece é que nós não temos produção nacional. A nossa agricultura, que se produz aqui em Angola a nível da agricultura, a nível de avicultura, pecuária, não acude o consumo da demanda, interna, não acude. As indústrias também. Significa que Angola é um país totalmente importador, importa tudo. Ao importar tudo, logicamente, com escassez de dólar, encarece tudo. Não precisa ser muito inteligente que um presidente da República, observando esses aumentos escrupulosos, exponenciais dos produtos, sobretudo da cesta básica e tantos outros produtos, a necessidade de ajustar a inflação. Os economistas sabem muito bem que tem que acertar a inflação, porque um funcionário ganha 30 mil kwanzas e o Estado paga, porque algumas empresas privadas já ajustaram ligeiramente, estão em 70 mil kwanzas, 60 mil. Agora, o governo paga 33 mil kwanzas. Existem ainda funcionários das administrações municipais em todo o país. Estou a falar de administração municipal e direções provinciais. Falo, por exemplo, administrações municipais, direções provinciais. Estou a falar de agricultura, pescas. Estou a falar administração pública, os funcionários administrativos dos hospitais. Muitos ainda ganham 33 mil kwanzas. 33 mil kwanzas só de cesta básica. Ele não consegue manter. Não consegue se manter. Só o pão está a 60 kwanzas. Então essa família já não come pão. Até a própria batata. A batata está-se a vender 500 kwanzas. Ainda hoje passei por uma vendedora ambulante que vendia coco. O coco está 1000 kwanzas, então tu não tens escapatória. Até os nossos próprios produtos que são cultivados aqui, eu falo da província de Benguela, que são cultivados no município da Catumbela, são cultivados aqui arredores das zonas de agricultura de Benguela, estou a falar de Dombe Grande. Tudo subiu. Por quê? Porque existe um monopólio de compras. Pessoas estrangeiras vêm aqui, compram feijão, compram milho, compram tudo. Isso acaba encarecendo o produto. Aquele produto que iria para Praça Nova encarece. Nessa ordem de ideia está muito difícil para o povo. Então, se existe uma greve, existe uma reivindicação, o governo tem que negociar, até porque quem colocou aí esse governo é o povo. Devo lembrar que quem está no poder hoje não é o nosso chefe, é nosso empregado, é empregado do Estado, é do povo. Se é empregado do povo, deve cuidar bem do povo. Não podemos permitir que sempre que necessário existe alguma situação, o Presidente da República deixa a mercê na mão dos ministros, que não têm competência nenhuma, porque Angola, o nosso poder é totalmente presidencialista, o Presidente decide tudo. Os ministros não decidem nada. O Presidente da República deve orientar de maneiras que a negociação seja favorável para ambos os lados. E ser favorável para ambos os lados é ajustar o valor do salário à inflação. Já que não existe um plano emergencial para produção nacional, devo lembrar que este governo está aí desde 2017. Nunca foi gizado um plano emergencial, um plano de Estado que tivesse virado a agricultura e a indústria, porque o nosso problema é esse. Primeiro nós temos que desenvolver a indústria, e devo lembrar que nosso Presidente da República viajou muito por os outros países e até hoje não apareceram aqui grandes parcerias internacionais para que pudéssemos ter a solução da produção nacional resolvida. Existe aqui uma empresa, sobretudo em Benguela, uma empresa que está no
no ramo, inclusive eu já estive lá, conheço, consigo falar com propriedade, porque eu trabalhei numa empresa, fui gestor de um desses projetos. Essa empresa está aqui no ramo alimentar, mas ela não consegue acudir o consumo interno. Reparem, por exemplo, no ramo da agricultura, esta empresa criou associações cooperativas, enquanto que deveria ter grandes campos, grandes hectares de terra, produção, que alguma parte da produção iria para a sua indústria, o excedente iria para o mercado. Isso ia fazer que ia minimizar, como a população Angola, na sua maioria, é pobre, e comida de pobre é o que? É fubá, arroz, feijão, óleo e frango. Apenas isso. Alguém pede para entrar, não sei para quê. Eu peço, não vou permitir ninguém entrar, porque às vezes algumas pessoas entram e quem quiser entrar, por favor, faça um comentário e diz o seu objetivo, porque alguns entram e depois estragam direto. Nessa ordem de ideia, o governo angolano tem que velar mais pela situação do povo. Vejamos, aqueles angolanos que estão no salário mínimo hoje, que ganham 33 mil kwanzas. 33 mil kwanzas, uma pessoa está na linha da miséria, está na miséria. E existem aqueles outros angolanos que não têm nem 33 mil kwanzas, vivem do mercado informal, muitos são vendedores ambulantes, às vezes ainda tem complicação com a polícia, recebem o seu negócio. Há famílias que vivem de 2 mil kwanzas. A mãe, que é vendedora ambulante, pega um negócio de 2 mil kwanzas, vai pegar banana, vai pegar outros tipos de hortícolas, vai pegar frutas e vai vender para ganhar muitas das vezes 1000 kwanzas. Eu, há instante, acabei de sair da Capão City do mercado, fui lá ver alguma coisa nos armazéns, quase agora mesmo, 19 horas, e vi o mercado lotado. Já era 19 horas. Acenderam candeeiros, enfim. Tem lá famílias que naquele momento conseguiu apenas 1000 kwanzas, aí as crianças estão lá em casa à deriva, conseguiu apenas 1000 kwanzas, esses 1000 kwanzas comprar algumas coisinhas para odrabar o estômago das crianças. Estamos numa situação difícil, que temos que ter um líder no comando do país, um líder que tem uma voz de comando, uma voz de tranquilidade, uma voz de esperança. Não podemos ter um líder que é insensível, que não tem compaixão, não tem a capacidade de resolver de facto o problema do povo. Porque o primeiro presidente de Angola deixou um slogan que, se fosse aplicado, seria muito importante. O mais importante é resolver o problema do povo. E esse slogan é do partido que está no poder hoje. Eu não sei se ignoraram o seu primeiro presidente, que deixou esse slogan, que deveria ser muito importante. O mais importante é resolver o problema do povo. E já dizia um político, acho que é Jonas Savimbi, ele dizia: se o povo quer pão, dá pão. Se o povo quer luz, dá luz. Se o povo quer água, dá água. E ele também dizia uma frase: primeiro angolano, segundo angolano, angolano sempre. Porque as parcerias que foram fazer na China não é mais importante que resolver o problema do povo agora, que nesse momento existem pessoas que não têm acesso aos hospitais porque o país está em greve. As crianças não fizeram prova porque o país está em greve. Meus filhos voltaram da escola porque o país está em greve. Pessoas foram para tratar certos assuntos nas instituições públicas, não conseguiram tratar porque o país está em greve, o país está paralisado. Vamos evitar um colapso. Eu peço que o Presidente da República tenha senso e que reveja a sua posição, porque o silêncio não é a melhor opção para resolver esse problema. Eu entendo que nós, quando tomamos
alguns ideais e temos uma visão de mundo que não é a mais correta. E a leitura que eu faço, que de certeza deve ser a posição do governo de Angola, do Presidente da República e os seus ministros, é a visão de que, ok, o país está em greve. A escola, nossos filhos não estudam aqui. Todos estão no estrangeiro e devem estar nas escolas portuguesas. Nossos filhos e nós não frequentamos instituições públicas. Ok, vocês estão em greve, nós estamos na ilha do Caribe, aqui num iate a comer da boa picanha, da boa galinha, enquanto vocês se explodam. É essa visão que eu tenho referente à reação do Estado diante dessa situação. Eu ouvi a declaração dos 4 líderes sindicais que fizeram uma conferência de imprensa. Eu tenho os vídeos, inclusive. Eles esperaram até as 18 horas do dia 19. Estavam abertos a diálogo para que recebessem uma ligação de um membro do governo a representar o Presidente da República para uma negociação. Eu lembro-me que nós crescemos na fase deste presidente. Eu nasci e cresci. O Presidente da República era José Eduardo dos Santos, o falecido presidente José Eduardo dos Santos. Eu lembro-me que nessa fase, não estou aqui a querer dizer que era um tempo bom, mas havia negociações. Então nós temos que progredir, não podemos regredir. Não podemos permitir que os ganhos da democracia, os ganhos da paz que nós tenhamos conseguido, como liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de reunião e manifestação, esses direitos que a democracia, fruto de muita perda de sangue, suor e sangue, conseguiu-se e teve esses ganhos, não se perde, não haja a perda desses valores que são inalienáveis para aquilo que nós queremos, para aquela Angola ideal. Eu vi alguns vídeos nas redes sociais no Bengo que a polícia estava a agredir enfermeiros. Não é bom, ficamos mal na fotografia. Aqui chama a atenção ao governador do Bengo e o comandante da polícia. Não faça isso. Diante dessa situação, se posicionem como um Pilato, lavem as mãos, não reprimam o povo, porque alguém, por uma ordem superior, indicou. Por isso que é muito importante, nossos irmãos dos órgãos castrenses, sobretudo o Ministério do Interior, Polícia, Ministério da Defesa e outros similares, estou a falar do SINCE, estou a falar de outras forças que portam uma arma, devem se capacitar mentalmente, devem estudar, devem ler outras bibliografias, porque um analfabeto com uma arma é um potencial criminoso. Então não podemos nos deixar levar, porque reparem, os mais velhos que começaram com a política em Angola, que foram nas clandestinidades, formaram os partidos, estou a falar de Neto, Ordem Norberto e Jonas Savimbi. Esses são os precursores da história e das lutas em Angola. Eles não tiveram sabedoria para gerir e chegar a um entendimento. Nós somos uma geração, temos que primar pelo diálogo diante de todos os problemas. Reparem que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra por falta de diálogo. E os nossos mais velhos, Ordem Norberto, Jonas Savimbi e Neto, só entraram em guerra porque faltou diálogo, faltou sabedoria. Isso aconteceu há muitos anos atrás e nós temos a oportunidade de fazer melhor, porque hoje temos tecnologia, podemos certamente aprender com os erros. Tem um político que diz, acho que é Abel Chivucovuco, ele diz que o passado, do que tem de melhor e de pior, só podemos aprender com ele. Não podemos repetir os erros do passado.
E um presidente da República, ele foi eleito com carinho pelo povo, ele deve tratar bem o seu povo, porque a crise que Angola vive neste momento, sobretudo a crise financeira que a Angola vive, a subida exponencial dos produtos da cesta básica e outros, vou falar, por exemplo, de matéria de construção civil, os sobressalentes de automóveis, outros mais, porque parece que a Zona Econômica Especial de Luanda, que era o projeto do Eduardo dos Santos, não funciona, porque tudo hoje está a ser importado. Então o governo precisa olhar para o povo com carinho, porque é o povo que colocou lá este governo, e os ministros, os conselheiros do Presidente da República devem tecer pensamentos do Presidente da República para que sejam virados para o povo. Não podemos olhar só no nosso umbigo, não é boa coisa. Não podemos olhar apenas no nosso umbigo. Quem governa tem que ter a sensibilidade de dialogar, tem que ter a sensibilidade de olhar para o seu povo e dar qualidade de vida. Nós temos muitos jovens a emigrar porque não vem a solução em Angola. E nós ainda cá estamos, porque somos patriotas, queremos continuar a lutar para uma vida melhor do angolano. Não quer dizer que os que estão lá fora não são, eles preferem lutar lá fora, mas isso é uma opção pessoal e a visão de mundo. Porque a Europa, os países desenvolvidos, onde nossos irmãos vão emigrar, resolveram os problemas básicos. Saneamento básico, água, luz, saúde, transportes públicos. Isso funciona. E não tem os problemas básicos que nós temos. Tipo, ainda alguém morrer de paludismo, alguém morrer de mordida de lacrau, alguém aqui no Dombo Grande morre mais de mordida de lacrau do que de paludismo. Há necessidade de uma intervenção de facto. E quem está no governo, que lidera o governo, tem que ter sabedoria para a resolução de problemas. Porque a essência da vida é exatamente resolver problemas. Porque tu não podes chegar ao poder a passeio. Não se chega ao poder para passear. Chega-se ao poder para resolver problemas. E a pessoa que ali chega tem que ter essa capacidade de resolver problema. Se o povo reclama, devo lembrar que a crise em Angola começou em 2014. De lá para cá, o custo de vida só sobe. E o Presidente da República, que aí está, assumiu o comando do país em 2017. Em 2022 ele foi reeleito. Agora vamos dizer que não, o povo votou mal. Isso aqui não é objeto da nossa discussão. Mas sim que ali está, tem a obrigação moral e legal de resolver os problemas do povo. Até porque esse é um slogan do seu partido. O mais importante é resolver o problema do povo. Deve e tem de fazê-lo, deve fazê-lo, porque é obrigação legal e moral. O país está em greve. Devo lembrar os que acabaram de entrar. O nosso tema é greve geral em Angola versus reação do Estado. E a nossa preocupação, o motivo deste direto, é exatamente o silêncio, porque o Estado angolano, neste momento, fez-se de surdo, mudo e cego. Não ouve ninguém, não vê ninguém e não fala com ninguém. Essa atitude está completamente errada e vai matar muita gente se continuar com esse tipo de atitude, porque os hospitais estão paralisados, estão a trabalhar apenas a meio gás, calhar 25%. As instituições públicas não funcionam, a administração, enfim. E desde já lanço aqui a minha solidariedade
aqueles angolanos que, ao aderirem à greve, foram molestados em todo o país. Isso acontece muito no interior do país. Acontece muito no interior do país de que os angolanos são molestados, são ameaçados, sobretudo nas províncias mais para o interior, quando Cubango, Mochico, Mochico tem estado a acontecer, se calhar Bengo, tivemos uma realidade que os enfermeiros foram molestados pela polícia, enfim, isso não acontece nas províncias do Luanda, Benguela, Huila, não acontece, mas os funcionários públicos não estão em greve porque querem, estão a reivindicar um direito postulado na lei. Se é um direito legal, ninguém pode molestar ninguém, até porque uma reivindicação do direito é para todos os angolanos. Aqui uma chamada de atenção aos gestores públicos, diretores provinciais, governadores, administradores municipais, administradores comunais, membros dos partidos, sobretudo membro do partido que governa. Você também, trabalhador. Essa reivindicação a ser entendida pelo Estado também te beneficia. Portanto, não molesta o seu colega, não ameaça ninguém, até porque ganhas se permitires que a greve seja feita. Voltando ao Estado, neste momento, e aqui está a prova que a presidência é unipessoal. Ninguém pode dar uma opinião contrária. Eu vi a declaração do secretário para a informação do MPLA, Esteves Hilário, e também foi uma declaração que peca por tardia. Na verdade, aquilo é uma declaração demagoga. Por quê? Porque os ministros que reuniram com os sindicalistas, o presidente da República, são todos do MPLA e eles trabalham de forma alinhada. Então aquela declaração de que não, eles devem dialogar, eles já sabem que não vão dialogar. Eles sabem disso. E a vir descaradamente, acho que deve ter recebido uma ligação, olha, vai lá falar alguma coisa para parecer isso. Só que nós já não somos criança. Nos anos 92 era miúdo, só vimos as coisas acontecer. Hoje pensamos com a nossa própria cabeça. Hoje o país é democrático. Temos na nossa Constituição o direito à liberdade de expressão, pensamento, reunião e manifestação. Isso é um ganho da democracia. E este ganho da democracia deve ser cultivado todos os dias. Não podemos estar insensíveis diante de uma situação de paralisação total do país. Parece que está se tornando cultura em Angola, que sempre que há uma greve convocada, os ministros, o presidente da República viaja. Será que é uma estratégia do partido para se remeter ao silêncio? Não é bom essa prática. Não é boa. Digo mesmo já, não é boa. Alguém ligado ao sistema, se tiver acesso a este vídeo, informe ao presidente da República de que a técnica do silêncio não é boa. Até porque o presidente da República é nosso, nos representa Angola a nível internacional, e cada angolano que está aqui com um direito, porque nasceu nesse país, tem todo o direito e tem o direito de beneficiar-se das riquezas do país. E se tem direito, não pode ganhar 33 mil kwanza numa situação em que temos os preços com subidas exponenciais. Ou então, nossos membros do executivo, para me referir ao presidente da República,
ministros, secretários de Estado, funcionários da Casa Civil, representam Angola, mas não vivem em Angola. Vêm trabalhar de noite e voltam para o estrangeiro, vivem lá. Será que não conhecem a realidade do país? Até porque todos, em 1965, eram pobres, eram todos miseráveis. Eles sabem da realidade, muitos estudaram aqui. Por que essa situação? Infelizmente, existem ministros que deviam falar, mas isso, o que eles fazem nessa altura? Eles se remetem ao síndrome de Pilato, porque é para conservar a sua função. O que é síndrome de Pilato? Síndrome de Pilato é ver alguém a cometer injustiça, a cometer crime, mas você não diz nada. Não diz nada. Não vá lá a parar com o crime. Não dás uma declaração que condena o crime. Simplesmente remete-se ao silêncio. Isso é síndrome de Pilato. Foi assim que aconteceu quando mataram Jesus Cristo. Pilato tinha o poder na mão de anular a morte de Jesus Cristo. Mas o que ele fez? Lavou as mãos. Remeteu-vos ao silêncio. Quer dizer, fazem o que vocês quiserem. Isso aqui, o erro é vosso. Não. A pessoa que assim se porta comete crime na mesma dimensão. Porque a tua intervenção teria impedido a morte de alguém. Mas se não fazes, você é cúmplice. É tão culpado quanto o assassino. Os ministros do governo de Angola não podem ter síndrome de Pilato. É preciso chamar à razão o Presidente da República, conselheiros do Presidente, membros da Casa Civil do Presidente da República, ministros, deputados, tribunais, presidentes dos tribunais superiores. O povo está a sofrer, o povo está a morrer. É preciso uma intervenção do Estado para acudir a essas situações. Hoje tu vais andar pelas artérias da cidade. De 2 em 2 metros tem um mendigo. De 2 em 2 metros tem um mendigo. Eu mesmo já fiz uma experiência. Uma vez peguei 10 mil kwanzas em moeda. E fui dando 10. Você acredita que... E eu não fui distribuindo assim porque eles fizeram fila. Na medida que eu fui andando, cruzava. Sentava no restaurante, vinha um. Parava o carro, vinha um. Parava isso, vinha uma criança. O 10 mil em moeda de 100. Terminou. Eu não fui atrás dos mendigos. Significa que o índice de pobreza, as famílias que eram pobres, saíram da pobreza, foram para a miséria. Existia a classe média. Essa classe média foi destruída. Hoje somos todos pobres. Quem está abaixo da pobreza é miserável. Temos que, se o executivo não faz, nós, e todo jovem deveria fazer, temos que reproduzir vídeos dessa natureza para que as nossas redes sociais de Angola estejam viralizadas com esse tipo de mensagem, para que essas mensagens sejam incrustadas nos membros do executivo. Chamar a razão para um plano emergencial para acudir às populações que vivem na precariedade. Houve uma polêmica alguns dias atrás que uma família podia comer com quente kwanza. Com quente kwanza ninguém come nada. Ninguém come nada. Podes comprar um monte de batata, ferver a batata, comer a batata assim, simples. E não é saudável comer um alimento todos os dias. Isso a saúde especifica muito bem. Eu só falar com um nutricionista que ele vai esclarecer as coisas.
essa decisão do Estado de se remeter ao silêncio preocupa-me. Eu, como um jovem angolano, cidadão angolano que vive nesse país, não tenho o poder de fazer nada, mas tenho o poder de vir aqui dizer algumas verdades na cara desse governo para que eles se revejam nas suas posições e aprendam a negociar. Uma negociação, ninguém ganha tudo, ninguém perde tudo. E o Estado só ganha se negociar com seu povo, até porque o povo é nosso, o governo é nosso, o Estado é nosso, o país é nosso. Nós temos que viver em paz e bem na nossa terra. Para que isso aconteça, o nosso governo, o governo que foi eleito pelo povo, deve ter uma política virada para o cidadão. Virada para o cidadão. Deve ter uma política virada para o cidadão. Se é para o cidadão, até porque hoje as políticas do desenvolvimento estão viradas ao homem. Tens que desenvolver o homem para que o homem desenvolva a terra, para que o homem crie tecnologia. Não podemos desprezar o angolano, porque o que está na moda hoje em Angola é que o angolano não tem qualificação. Por isso que nós vemos aqui muitos estrangeiros, porque as pessoas que governam dizem sempre que nós não temos qualificação, mas estão desde 1975 a formar pessoas. Se nós não temos classificação, e esta é uma afirmação vem de um outro dirigente de Angola, isso quer dizer que estamos a atribuir certificado de incompetência a todos os ministros da educação que já passaram por cá. Isso quer dizer que o sistema de educação não funciona, ou melhor, não temos um sistema de educação. Se nós não prestamos, mas eu digo mais, eu sempre disse, é um erro e que Angola faz de exportar mais estrangeiros do que bens e serviços. Nós, quando vamos para um país, temos que saber negociar. Não, eu não posso ir para a China, eu não posso ir para os Estados Unidos e assustar com Xi Jinping e assustar com Joe Biden, porque na técnica de persuasão, só a forma que você cumprimenta o teu negociador, você já perde só ao saudar, só no olho, na expressão facial, você perde. É preciso um posicionamento, nós precisamos ter essas leituras corporais, temos que saber negociar, a arte de negociar, porque senão tu entregas Angola, vai lá, chegas e entregas Angola, por quê? Por isso é que nós vemos aqui, temos uma parceria, a maior parte da força de trabalho é estrangeira. Os angolanos vão lá limpar a força, vão para as cozinhas. Nós, e digo mais, é chamada de atenção ao governo de Angola. Nós, angolanos, temos qualificação de tocar esse país sem a presença de expatriados. Temos a força de tocar esse país. É só verificar nas indústrias, todos os departamentos, todos os cargos de chefia são expatriados, brancos, portugueses, chineses. Os brasileiros diminuíram um bocadinho, mas hoje é portugueses, chineses. É preciso que nós tenhamos cultura de angolanização dos serviços, sobretudo no ramo de indústria e nessas cooperações que fazem. Devem fazer, e um dos itens que deve ter aí, é 25% da força de trabalho expatriada. A maioria devem ser nacionais. Não é normal que uma fábrica, um grupo de fábrica que temos aqui em Benguela, com 17 fábricas, tem mais de 20 expatriados na direção das fábricas. Nenhum angolano. Será que nós aqui em Benguela não temos nenhum angolano com qualificação para ser diretor de uma fábrica? Eu tenho conhecimento e sei que tem. Aqui tivemos a Coca-Cola,
a Soba Catumbela, a Angoflex, a Sonamet, essas são empresas multinacionais, formaram muitos jovens com competência para dirigir indústria. Eu mesmo que vos falo, sou formado em engenharia eletrônica, sou especialista em gestão, manutenção industrial, liderança de alta performance, QHSE. Nós dominamos este dossiê, mas nas indústrias onde nós já passamos, você é que executa tudo, mas quem leva o louro é um branco, é um português, é um chinês, é um sei lá. Por quê? Porque eles disseram que os angolanos não têm qualificação. Isso não é verdade, nunca foi. 2 presidentes que já passaram em Angola disseram que nós não temos qualificação. E isso fez com que o estrangeiro, quando vem a Angola, nos despreza. Mas não é verdade. Esse desprezo, por isso é que eu digo que os governos de África, porque isso não acontece em Angola, acontece em África, nos países africanos, onde os partidos da independência ainda governam. Isso acontece, parece uma gênese, uma tradição, ou um karma, como diz o brasileiro, em que o povo angolano é desprezado, é colocado em 3º ou 4º lugar. Se cumpríssemos a máxima de Jonas Savimbi, que primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano sempre, nós já teríamos a tal qualificação que eles dizem ter. Porque a maior parte dos estrangeiros que vêm aqui não tem qualificação. Eu já fui medicado, já fui consultado por um médico, e quando eu explicava, ele estava a consultar na internet, e não era uma doença grave. Então, eu também sei fazer isso, de consultar na internet. Posso muito bem fazer essa consulta e vou saber qual é a minha doença. Nesta ordem de ideia, os angolanos têm competência em si, só que vão criando essa narrativa que nós somos incompetentes, que nós não temos qualificação, e isso faz com que os expatriados que vêm cá se fechem na informação, na comunicação. Ok. Sim, vão lá, não quer nada. Porque muitas informações são passadas relativamente aos países africanos e infelizmente nossos governos confiam muito no branco, confiam muito no Ocidente, no Oriente. Tudo o que eles falam é verdade. Não é verdade, até porque existem livros que desmentem isso. O livro de Benjamin Wicker, 10 livros que estragaram o mundo, 5 outros que não ajudaram em nada. Aquele livro desmente de que grandes sábios fizeram muita porcaria. Isso quer dizer que nós não podemos admirar só porque não, ele fez isso. Aliás, não se pode admirar alguém que se diz superior. Ninguém pode admirar ninguém. Nós africanos temos a força, temos o poder da sabedoria. Se fosse nos dado a oportunidade, nós governaríamos o mundo. Os governos africanos devem mudar rapidamente esse tipo de política de estigmatização do seu povo, de desprezo do seu povo, e valorizar sempre quem vem de fora. O produto bruto que a África tem é o povo. Nós hoje em África somos, acho que 3,2 ou 2,2 bilhões de pessoas. Somos muito. Só a Nigéria deve ter perto de 300 milhões de pessoas. A África completa, que tem em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados, 10 milhões de quilômetros quadrados, acho que é o 3º continente maior do mundo. Tem muita força, porque nós somos muito. Agora, os governos devem descobrir
que a resolução dos problemas da África não está lá fora. Está aqui dentro. A nossa resolução dos problemas que a África tem não está lá fora. Está aqui em Angola. É só os presidentes da República olharem para o seu povo e criarem um plano de formação. Melhorar o sistema de educação. Eu tenho aqui uma provazita que prova, passa a redundância, que o nosso governo não gosta do povo. Reparem, se você observar pelas escolas, as escolas do centro da cidade não têm período noturno. Não tem, porque alegam condições de segurança. Mas todas as escolas das periferias, dos bairros, lá os bairros recônditos, distantes da cidade, têm período noturno. E os alunos são assaltados todos os dias, existem mortes, roubos de moto. O que isso quer dizer? Quanto mais pobre, mais desprezo do Estado. Nós temos que mudar essa narrativa. E todo jovem angolano, todo cidadão angolano tem que ter essa consciência que nós, conversando nos bastidores, nas nossas conversas dos grupos sociais, temos que ter a cultura de que nós estamos em Angola e todo e qualquer um angolano pode fazer alguma coisa por Angola. Se todos os angolanos, neste momento, abrirem as suas redes sociais e mostrarem um descontentamento, falarem alguma coisa para que esse Estado mude, vai mudar. Porque este vídeo vai longe, vai chegar longe. Se muitos fizerem algo similar, fazer uma crítica inteligente, uma crítica inteligente com resolução do problema. Nós temos que fazer uma crítica e temos que resolver. Por isso que estamos a chamar a razão do Estado, que diante dessa greve geral que foi convocada pelos sindicatos, ao conjunto de sindicatos, porque a greve geral na função pública parou toda a função pública. No dia 20, que é hoje, que é o primeiro dia da greve, no dia 21 e no dia 22, é a primeira fase da greve. Vamos retomar as atividades. A função pública vai retomar a atividade na segunda-feira, se não houver intervenção do Estado. Mas eu lamento, porque os alunos estavam a fazer prova, foram forçados a paralisar, porque por falta de sensibilidade do governo. É o governo que tem o poder de negociar com os sindicalistas, porque eles já apresentaram a sua proposta. E a sua proposta é muito boa, porque ela vem em defesa do povo, vem tendo em conta uma realidade que está-se a viver no país. E todos que vivem nesse país, nós temos conhecimento dessa realidade. É o aumento dos custos, dos preços, que o salário não acompanha essa dinâmica. Se não acompanha essa dinâmica, há necessidade de intervenção. Quem deve intervir? Claro que o Estado, mas não havia necessidade de greve, porque o Estado acompanha os preços, até porque quem precifica os produtos é o Estado, através do Ministério das Finanças e o Ministério do Plano, precifica. Se são eles que precificam e são eles que pagam o salário, isso é ABC, de Administração e Finanças, não precisa falar muito, não precisa ser especialista. Logicamente, se nós tínhamos o saco de cimento em 2018 a 1000 kwanzas, 700 kwanzas, hoje o saco de cimento está a 5.700 kwanzas. É lógico que eu, a ganhar 100.000 kwanzas, já não consigo comprar 20 sacos de cimento, porque baixa meu salário e não vou ter comida. É lógico que eu já não vou conseguir construir a minha casa. Isso é muito simples. Era o governo olhar e fazer atualizações. E tem aqui uma proposta para quem está aí no governo, está sem opção de pensamento. Pode muito bem criar um sistema de aumento anual do salário 10%.
anualmente aumente 10%. Também é uma solução. Pode muito bem negociar, seria uma solução, uma forma de negociar. Ok, sindicatos não vão à greve, nós vamos criar uma política que vamos aumentar 10% por ano. Começamos já agora. Não vão à greve, vamos aumentar 10%. Isso é técnica de persuasão. Ok? Você vai levar 5 anos para chegar, 5 anos, ou vai levar 10 anos ou mais para chegar nos 200%. Estão a perceber? Porque muitas das vezes não precisa ser casmurro, só ser toda hora no trungungo. É preciso também conversar, dialogar. Porque quando não há diálogo, as pessoas se agarram nas camisolas e é confusão. Ninguém quer confusão. Não é esse caminho, até porque Angola já viveu tantas confusões que já não é mais necessário nos partirmos por essas confusões. Então, irmãos angolanos, falo, comissões sindicais, povo angolano, membros do executivo, deputados, juízes dos tribunais superiores, imprensa, vamos trabalhar no sentido de haver convergência e com foco no pacato cidadão, naquele miserável que está lá embaixo que não tem o que comer, neste momento passa fome, ele precisa pedir esmola na rua, juntando 50, um pedaço de pão para poder levar muitas das vezes para casa, para que os filhos possam se alimentar. É muito doloroso ver um pai incapacitado de conseguir um pão para o filho comer. É doloroso demais. E essa situação, de certeza, aumenta a criminalidade. Alguém vai dizer, não, a criminalidade já está na sua gênese, porque se não tiver nada para comer, não precisa ir na criminalidade. Eu caro, o que é que fomenta a corrupção? O que é que fomenta a criminalidade? 2 elementos: a necessidade e a oportunidade. A necessidade e a oportunidade. Repara um jovem que os pais não têm condições, ele passa o dia na rua, cruza com um grupo de jovens e diz que como é que é então? É para ter aqui uma arma, vamos assaltar banco. Não vou morrer. Não, isso é rápido, fizemos isso. Lógico que ele vai aceitar, porque a necessidade e a oportunidade vai lhe fazer com que ele não tenha consciência suficiente para refletir nos aspectos jurídicos, para refletir se ele ao assaltar banco pode morrer. Ele não vai refletir, porque ele está com tudo ou nada. Aqui, ou tudo ou nada. Porque alguém consciente deve lembrar que um analfabeto com fome não decide, obedece. Por quê? Porque não tem capacidade reflexiva. Porque quem está bem posicionado tem alguma, não digo estabilidade, porque estabilidade não existe, tem alguma condição, diante de uma situação de crime ou corrupção, ele vai refletir. Se der errado, vou para a cadeia. E depois, a minha reputação. Porque quem não tem nada, já perdeu tudo. O que é que custa mais perder a reputação? Ele perde tudo. Ele arrisca tudo. Aí, um índice de criminalidade. Porque nós temos muita arma na rua. Há todos os dias mortes de motoqueiro, assaltos à mão armada em habitações. Isso é preciso alguém que está no topo passar uma mensagem de coragem, de tranquilidade, de paz e de esperança, sobretudo. Esperança não é apenas dizer esperança, é criar condições, gizar programas e projetos que fazem com que as pessoas tenham esperança. Nessa altura, não é prioridade para nós termos
transporte, dizem transporte de superfície ou coisa parecida, não é prioridade, até porque Luanda, que fome está cheia, isso trará mais alguns problemas sociais, porque terão que demolir casas, terão que deslocalizar pessoas. Nesta ordem de ideia, é um problema social novamente que trará. É preciso adequar os projetos em cada momento. Nesse momento, o angolano só quer comer, só quer pão na boca. É muito feio o que estamos a ver. Não sei se acontece assim nas outras províncias, sobretudo aqui em Benguela. O pão, o tamanho do pão. Eu até nem compro mais pão. Eu, por exemplo, na minha casa já não compro pão. Por causa dessas brincadeiras. O tamanho do pão, ora é pequenininho, ora é assim. Não, eu já não compro pão. Já não compro. Eu compro a farinha e mando fazer em casa. Porque, enfim, é uma série de... É muita brincadeira já no pão. Por quê? Porque estamos em crise. O empresário do pão, o homem gestor da padaria, ele não quer perder o cliente, engana o povo com tamanhos pequenos para manter o preço baixo. Ele vai dividir aquilo, faz um pão pequeno, mas é horrível, um tamanho horrível. Eu gostava que os governantes andassem a pé um pouco, andassem pelos mercados. Nós em Angola não temos cultura de matar governante, então não tenham medo. Eu vi ontem, acho que ontem, no dia 19, o governador da província de Benguela, acho que fazia périplo aqui pelas direções. Ele saía do comando provincial, para quem conhece Benguela, acho que é 100 metros do comando provincial para a administração municipal, é mais ou menos 70 metros. Eles saíam de lá com as sirenes, paravam aqui. Era só descer daquele lado e passar pelo jardim a pé. E chegar aí, não tinha necessidade de aquele alarido todo, para pensar quem é, será que apresenta aqui? Não pode apresentar na China. Quem será meu governador? Dava muito bem, eram 70 metros, dava para andar a pé. Deixava os carros no comando provincial, viriam a pé. Porque você andando a pé, você tem informações que não te chegam no gabinete. Você vai ter contato com pessoas que verás com teus próprios olhos os problemas sociais que o país enfrenta. Porque dizia um político, eu acho que é Abel Vucu, quem não conhece o teu problema, quem não conhece o teu sofrimento, não pode resolver o teu problema. É lógico. Imaginas tu, nem até o problema da tua mãe tu consegues resolver se tu não vês o sofrimento dela. Se te dizem, por exemplo, a tua mãe, os teus tios, os teus familiares estão no interior e dizem para eles aqui estão a passar mal, estão a passar fome, estão todos magrinhos, estão cozinhando lá na casa com papelão, numa lata qualquer. Estão a te contar a história, você não viu. Tira um dia, vai para lá e encontra esse cenário. Vai te doer o coração. Vai te doer o coração. Eu acredito que nossos governantes não são tão insensíveis assim. Eles vivem numa Angola que não é nossa. Realmente. Para quem já teve a oportunidade de viver essas vidas de bilionários, milionários, você está em Angola, mas não está em Angola. Você não tem a real situação do país. O que eles vivem? De carros blindados, de ar-condicionado para ar-condicionado. Você dizer que Angola está calor? Não, Angola não está calor. Não tem a noção que Angola está a bater 32 graus. Só sente calor. Quem anda a pé, imagina aquelas pessoas que estão na praça das 6 às 18, todos os dias. Lógico, é preciso passar lá um dia para tu saberes o quão é difícil estar naquela condição. Tudo ar-condicionado é ar-condicionado, não tens noção. Não tens noção. E eu tenho aqui uma experiência que eu já vivi amando de uma empresa em Luanda. Eu vivi num hotel
tudo pago pela empresa. Eu fiquei, comecei a refletir, tem razão. Aqueles que estão aí no governo, depois que falam à toa, abandonam o povo, eles vendem a alma, porque muitas condições, mas é preciso ter ter a noção de que o que você viu, o dinheiro não pode te fazer a programação mental. Não é possível. Não pode, o dinheiro não pode te reprogramar. As pessoas, sabe-se também que as pessoas têm medo de voltar na miséria e às vezes criam esse síndrome de Pilato, calar diante da situação de injustiça. A maioria dos governos africanos, a maioria dos ministros, a maioria de quem tem a oportunidade de estar na mesa do banquete, ele tem síndrome de Pilato. Tem síndrome de Pilato porque se fecha em copa. Se fecha em copa, finge que não vê nada porque a parte dele está feita. Mas nós não podemos ter esse tipo de cultura. Porque aquela frase, cada um por si, Deus para todos, é covardia. Não podemos viver cada um por si, Deus para todos. Cada um por si, Deus para todos não funciona. Não é porque eu construí um prédio e está a chover torrencialmente, os meus vizinhos estão a ser levados com água e eu digo, ainda bem que eu estou no prédio. Não pode, eu tenho que descer do prédio, me preocupar, ajudar os meus vizinhos que estão naquela situação. Hoje isso é um ato de justiça, ok? Não pode ser cada um por si, Deus para todos. Essa frase, cada um por si, Deus para todos. Nem sei quem é o autor, mas é um autor que cometeu um erro crasso. Não é cada um por si, Deus para todos. Todos por todos, Deus para todos. A frase correta é essa. Todos por todos, Deus para todos. Não podemos ter esse tipo de prática. Estamos a 1 hora nesse nosso direto e a qualquer momento vamos interrompê-la, porque em suma ficou a mensagem que nós estamos a refletir a situação da greve no país, que os sindicatos em conjunto convocaram uma greve, mas têm estado a vir a negociar com o governo já há 3 meses atrás, que não tiveram parecer favorável, não tiveram consenso, porque o Estado nega a renegociar e apresenta propostas muito abaixo daquilo que são a perspectiva do povo. E nós também observamos as propostas do governo, que ele quer aumentar apenas 25% apenas no ano 2026, que a fome está agora, até 2026 vai morrer muita gente. Lógico que os sindicatos estiveram bem em não aceitar e avançar com a greve. E nós temos que passar essa mensagem ao Estado, que não é bom que um país entre em greve. E os funcionários públicos não estão em greve porque querem, estão em greve porque o governo se mostrou insensível, incapaz de negociar a greve. E diante dessa situação, há necessidade mesmo de informar. Estamos a terminar, nós programamos o nosso direto em 1 hora. Muito obrigado aos que nos seguiram. Talvez amanhã voltaremos com outras questões. Muito obrigado a todos, aqueles que nos ouviram atentamente, nos seguem para que tenhamos mais força para aparecer aqui com conteúdos novos. Auguramos que o governo volte atrás e tenha sensibilidade, saiba negociar com os sindicatos para que o país não entre em colapso, porque essa greve não é apenas do Ministério da Educação, não é apenas do Ministério da Saúde, mas assim é uma greve geral na função pública. Muito obrigado, boa noite a todos. Viva, estamos juntos.